eu recebo o Luiz Flávio, que ele é sócio de uma destilaria de gin aqui do nosso estado. Muito obrigada pela sua presença, Luiz Flávio. Boa tarde, viu? Boa tarde, Roberto. Obrigado a você pelo espaço para a gente esclarecer a todo mundo aí. Muito importante. Esse momento que a gente está passando é muito sério mesmo. Com certeza. Rodrigo Vervluti, presidente do Sindibares aqui do nosso estado. Muito obrigada também, Rodrigo, pela sua presença. Boa tarde, viu? Boa tarde a todos também. Muito obrigado pelo convite. Acho muito importante trazer para o debate, esclarecer as pessoas em casa. E a gente convidou também o doutor Diogo Barreto, que é cardiologista, né? E ele vai explicar para a gente de que maneira o metanol interage no nosso organismo diferentemente do etanol, que é o álcool que a população consome, né? Mas antes disso, vamos lá, que existe a falsificação da bebida alcoólica, disso todo mundo sabe, isso não é novidade para a gente. O que assusta, o que deixa todo mundo com medo é essa adulteração com um produto que traz danos, que traz um grande risco à nossa saúde, né? De que maneira o mercado recebeu essa informação, Rodrigo? Bom, Roberta, você foi muito feliz na sua colocação. É importante deixar a população bem clara disso. O que a gente teve foram casos de envenenamento pontuais em São Paulo. Foram inicialmente 22 casos, agora já chegou a 40, pouco mais de 40. Claro, por conta da repercussão. São suspeitas, né, de envenenamento. E bom deixar bastante claro também que todos esses casos, apenas uma pessoa relatou que bebeu num restaurante, onde tinham outras pessoas bebendo também que não relataram mais nada. Então, é muito importante fazer essa divisão do que é envenenamento, nesses casos pontuais do metanol, que as pessoas estão falando bastante, e o que é a falsificação, coisa contra a qual a gente já luta há muito tempo. Né? Até parabenizar, trazer aqui o Flávio também, né, do ramo de bebidas, aqui para ele também explicar o quanto que a gente é bem fiscalizado, né, e segue rigorosamente normas, exatamente por conta dessa falsificação que a gente luta contra já há muitos anos. Então, eu acho uma pauta importantíssima e deixar já, desde já, as pessoas bem tranquilizadas quanto a isso, buscarem estabelecimentos formais, né, que são esses que sofrem esse tipo de fiscalização, que estão sob esse tipo de fiscalização, tanto durante no armazenamento, quanto na venda e quanto na compra também. Né? São muitos os fornecedores, está aqui o Flávio, que é um fornecedor conhecido aqui do Espírito Santo, e são esses dos quais os estabelecimentos formais adquirem essa bebida. Então, são diversas fases, diversos procedimentos de fiscalização que podem deixar a população com bastante tranquilidade. Já, então, a gente vai falar sobre as dicas, como que a gente consegue diferenciar, é possível. Mas antes, eu peço até licença rapidinho para o doutor Diogo explicar para a gente de que maneira, doutor, o metanol, ele interage, ele age no nosso organismo diferentemente, né, do que acontece com o etanol, que é o álcool, que né, digamos, o indicado, né, para consumo, né, que é o consumido pela população. Boa tarde, Boa obrigado tarde, pelo convite doutor. novamente. Então, só para saber, o álcool também, ele é metabolizado, forma acetaldeído, né? O metabólito dele também é tóxico. O álcool é tóxico, né? Existe intoxicação por álcool, como e tudo. Só que a gente tem uma resistência maior ao álcool comum, né? Mas que a orientação hoje, né, a gente sabe nas sociedades que o álcool nenhum deveria ser consumido pelos efeitos tóxicos. Mas, enfim, existe aí um limiar, né, aceitável, vamos dizer, né? Só que o metanol, ele parece muito com álcool, né? De sabor, não tem jeito de diferenciar. Então, você fala, que eu vou, né, cheiro, não tem jeito. E ele forma os metabólitos dele que são os problemas, né? Que é o formaldeído e depois forma o ácido fórmico, que esse é extremamente tóxico. Ele faz toxicidade direta ao nervo óptico, por exemplo, né? E a dose para essa toxicidade é muito menor comparado ao álcool. 10 ml de metanol puro já pode evoluir com cegueira. 100 ml já tem risco de óbito. Então, assim, a gente não tem uma margem segura para trabalhar. 10 ml, ou seja, uma seringa de 10 ml ali contendo metanol já é o suficiente. Menos que uma dose. Chega a ser menos que uma dose, eu acredito, né? Claro, pela quantidade. Geralmente dose ali de 30 ml, 40 ml, né, de cachaça, que é 50%, vamos dizer assim, né, já tem mais de 10 ml. Então, existem relatos de casos já de pessoas que consumiram 3 caipirinhas, né, e aí já cega.
E o que acontece ainda, né, a gente evoluiu muito na questão do atendimento oftalmológico, de transplante de córnea, mas lembrando que a neurite, né, quando a gente faz necrose do nervo óptico, infelizmente é irreversível. A população até fica na dúvida, né? Então, para que serve, por exemplo, o metanol, doutor? Na medicina, ele não tem muita indicação, tá? E tem uma outra questão ainda, falando ainda do atendimento do paciente com metanol, intoxicado por metanol, que no Brasil não existe um antídoto, né, que é o fomopizol, que não existe, na verdade, a Anvisa está fazendo, e o Ministério da Saúde fazendo uma busca internacional para tentar trazer isso, e existem alguns trabalhos que fazem uso do etanol para tentar competir com o mesmo, né, no mesmo sítio, mas assim, geralmente os sintomas são, né, a pessoa, como confunde o sintoma da intoxicação do metanol pro álcool comum, né, pro etanol, e às vezes não tem tempo hábil dessa pessoa receber o antídoto ou até mesmo um tratamento adequado. E Luiz Flávio, você como empresário desse ramo, como é que você vê todo esse escândalo? Roberto, é uma coisa que nos assusta num primeiro momento, porque aí tem alguns vieses assim que podem ser tomados. Primeiro, a indústria de bebidas ela é uma indústria muito séria. Assim, a gente é muito fiscalizado, como o Rodrigo tem falado. A gente brinca que a gente é mais fiscalizado, inclusive, em alguns momentos, do que a própria indústria de remédio. Então, a gente tem um processo todo de produção, onde a gente tem rastreabilidade, desde o álcool que sai da usina, que eu retifico aqui, e até entregar na mesa do consumidor. Então, a gente tem um processo muito rígido para seguir, para fornecer com garantia de qualidade para todos os consumidores e realmente para minimizar a possibilidade de um risco qualquer à saúde das pessoas. E o risco do metanol, na verdade, com a indústria de bebida regular, é uma indústria correta, uma indústria que realmente segue os padrões e que tem um registro no Ministério da Agricultura, Anvisa, todo mundo, é muito pequeno. Porque a concentração de metanol que pode vir num álcool é mínima. Eu te falo, o próprio doutor falou que 10 ml, por exemplo, um álcool normal de consumo, ele tem 0,2 a 0,3 miligramas por litro. De concentração, né? De concentração, então ela é ridícula. A pessoa teria que consumir 20 litros de álcool, mas ela não teria problemas por causa do metanol. Se for com metanol, não. Eu discordo aí da questão. Aí, se tiver a bebida tiver trocado com metanol, não é seguro, de forma alguma. Sim. De forma alguma. E a dose para conseguir fazer a intoxicação é uma dose baixa. Tá? E não dá para diferenciar. Não, doutor, desculpa, acho que o senhor interpretou mal a minha frase. A minha frase é o seguinte, a nossa indústria não trabalha com metanol. Não, claro. É isso que foi, deixei entendo. claro, um exemplo, porque o metanol presente numa indústria de bebida séria é mínimo, é tipo 0,2 miligramas por litro. Entendi. Então, assim, o risco de ter metanol em uma bebida de qualidade é muito baixo. Até porque o que já vem sendo dito, né, tudo está sendo muito investigado, que isso seriam fábricas clandestinas. Exatamente. A gente não pode misturar as coisas e é aí a importância da gente saber a fonte. Mas quando a gente diz a fonte, é a fonte o quê? É o senhorzinho que tem uma barraca? É a pessoa que tem a distribuidora? É diretamente na fabricação? Né? Então, são cuidados que a gente precisa se blindar, porque, querendo ou não, a gente está vivendo um momento aí de dar uma segurada, de dar uma freada. E de que forma que os bares e restaurantes estão sendo orientados aqui para tirar esse medo da população, Rodrigo? Então, no início dessa semana, a gente teve uma reunião com o PROCON estadual, né, para se preparar para toda essa divulgação. Até agradecer a equipe do PROCON, que esclareceu que não houve sequer denúncia, nenhuma suspeita de nada. Então, assim, os bares, volto a dizer, é muito importante que a população e os bares busquem bares que sejam formalizados, porque eles estão exatamente como o Flávio falou, fazem parte dessa cadeia de fiscalização atrás de fiscalização, desde do álcool que vem da indústria até a venda no final para o consumidor final. Então, essa a direção que as pessoas têm que tomar e a tranquilidade que elas têm que ter de buscar locais que são seguros, né? Sempre desconfiar de preços muito baratos, de locais
que aparentam não ser Mas não às ser vezes, formais. Rodrigo, o próprio empresário também, o dono do estabelecimento, o dono do bar, às vezes ele também está sendo enganado, né? Também existe isso. Ah, sim, pois é, mas a gente sempre orienta reforçamos essa orientação de comprarem sempre bebidas de fornecedores que têm reputação, que têm histórico, que não são muitos. Então, assim, como o Flávio falou, eles são poucos até por conta de tamanha fiscalização que são submetidos. É muito difícil você fazer parte dessa indústria da bebida alcoólica. Então, você buscando os fornecedores certos, dificilmente você vai ter qualquer problema com esse fornecimento. Mas, volto a dizer, ainda assim, há um procedimento de fiscalização interno desses estabelecimentos de restaurantes e bares. Tem aqui já participações, eu convido você de casa, são 2 horas e 35 minutos, a enviar para a gente a sua opinião, a sua dúvida, a sua pergunta. Boa tarde, Roberta. Aqui em casa estamos todos assustados com essas falsificações, né? Até o vinho que nós gostamos de tomar, nós não compramos mais, estamos nos prevenindo. Daqui a pouquinho, então, eu vou trazer essa pergunta, tá? Olha, sobre o assunto do metanol, eu acho que deveria ter mais fiscalização nos comércios. As pessoas também precisam ficar atentas, procurar saber se realmente é original a bebida que está sendo ingerida. Esse é o comentário do Lucas. Outro relato, Roberta, infelizmente a sociedade vai pelo produto mais barato, ou seja, o barato sai caro, compram um produto barato e não sabem, né, as condições, as formas, o que está sendo feito e o que acaba ingerindo. Também a Regiane fala, o mundo está perdido mesmo, fim dos tempos, não pode nem confiar no que se bebe. Também tem uma pergunta aqui, quero saber do Rodrigo, você tem uma fiscalização em bares de Vitória. Antes de trazer essa pergunta aqui para o Rodrigo, a gente viu um comentário a respeito do vinho. Até agora, teve alguma preocupação em relação a isso? Não, como eu falei, todos os casos estão sob investigação, apenas um foi relatado dentro de um bar e restaurante, onde essa pessoa também estava acompanhada de outras pessoas que não relataram nada e ainda está sob investigação. Então, assim, todas essas bebidas, volto a falar, são provenientes de um processo de fiscalização que vem desde a fábrica. Então, não há nenhuma bebida específica, todas elas são muito bem fiscalizadas e se você for num estabelecimento formal, você estará muito bem servido. E nesse ponto, até deixar claro, isso não é apenas na indústria de bebidas, o ramo alimentício todo, ele é muito fiscalizado, muitas vezes, como o Flávio falou, muito mais até que remédios. Então, assim, as pessoas têm que buscar, como ela perguntou também, como são essas fiscalizações. As prefeituras, o Estado e o governo federal fazem essa fiscalização. Então, assim, são diversas fases de fiscalização que trazem essa proteção a toda essa indústria alimentícia. Mas olha só, Rodrigo, explica pra gente como que isso acontece, porque uma vez que a garrafa é aberta, igual aqui, o Flávio trouxe pra gente, o Luiz Flávio trouxe pra gente uma garrafa com 2 lacres. Mas e aí, o bar nem sempre acaba, esvazia aquela a garrafa naquele dia. E aí, passou a fiscalização ali, tem uma garrafa aberta. Como é que vai garantir a procedência daquele produto uma vez que o lacre já foi rompido? Então, a forma de fiscalização é exatamente através do número do lacre e do número do lote. A forma de se fiscalizar é essa. Claro que se houver má-fé do estabelecimento, é uma questão criminal que tem que ser investigada, tem que ser denunciada. Mas não é o que a gente orienta e não é o que se vê. Né? Os estabelecimentos querem servir da melhor forma possível. Até porque eles respondem, né? Respondem e querem que o consumidor retorne ao seu estabelecimento. Então, essas são as formas de se fiscalizar e de entender que ali realmente é um ambiente seguro. Explica pra gente, então, quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação a gente consegue, doutor Diogo já falou pra gente que a gente não consegue diferenciar com cheiro. Não, metanol tem o mesmo cheiro do álcool, é impossível. Impossível, né? Mas na aparência, o que a gente pode se atentar? Roberto, eu acho que aí a gente vai para 2 lugares. Assim, a gente tem papéis muito importantes que começam desde o começo ali do suprimento. Por exemplo, os bares, é muito importante que eles comprem de fornecedores confiáveis, que emitem nota fiscal e tudo, porque isso garante que aquele produto ele veio de um lugar confiável. Primeiro passo. Então, a gente tem cadeias. Então, o primeiro passo é que os estabelecimentos, supermercados, padarias, empórios, bares, restaurantes, todos eles comecem a trabalhar de forma correta. E aí você vai garantir que seu produto vai ter qualidade. Aí a gente, como consumidor final, chegou num estabelecimento, num supermercado, como que eu sei? Vamos lá. A gente tem etapas. E eu trouxe aqui até para mostrar por quê. Isso aqui é um selo do IPI, que eu compro da Receita Federal, vem do governo federal. Você consegue me ajudar, Rodrigo, por favor? Está vendo? Selo de bebidas. Isso é impresso pela Casa da Moeda.
Certo. Ele vem assim. E se você reparar, ele tem uma numeração que vai do primeiro ao último, geralmente são 50 selos por página. Eu corto e coloco aqui. O que isso quer dizer? Se você pegar esse número aqui, que está, como eu sou uma empresa regular e autorizado pelo governo federal, você vai pegar esse número e vai buscar na Receita Federal, quer saber que esse selo saiu da minha fábrica. Então, independente do Rodrigo, do supermercado, não sei o quê, se o selo for original, se eu tirar o rótulo, e com esse selo você descobre que saiu de mim, da minha fábrica. Então, a rastreabilidade é total, só com isso aqui. E as falsificações desse selo? É engraçado, sabe por quê? É legal, eu trouxe para você mostrar. Você reparou que isso aqui não tem cola? Não, não tem. Isso é um papel moeda. Você vê algumas falsificações, inclusive, com adesivos, que não faz sentido nenhum. Não é um adesivo, isso não é um adesivo, isso é um papel moeda. Ele é colocado aqui para rastreabilidade e ele tem que estar assim, porque você identifica aqui um número e concede. Então, assim, impressões que não sejam como um papel moeda que você vê aqui, não são reais. Impressão, às vezes você vê que é uma impressora jato de tinta impresso em papel sulfite. Então, assim, é olhar o selo, o papel é fininho. São coisas assim, você fala, é demais isso aí. Não é. Assim, é bem visível, assim. Era muito comum alguns Tem anos. Alguma outra marcação? Eu estou vendo, por exemplo, que tem um brilhozinho Sim, aqui. sim. Isso também é difícil? Dificulta impossível. a falsificação? Ele é tridimensional, você vê. Ele é igual uma nota, uma cédula de dinheiro. Certo. Então, você tem que reparar esses pequenos detalhes. E isso, para você conseguir uma autorização federal para ter esse selo, isso é bem difícil. Tanto que você vai ver algumas bebidas principalmente se você olhar em lugares pequenos, principalmente quando você vai para alguns tipos de bebidas muito regionais, elas não têm. É porque é realmente muito difícil. É muito trabalhoso. E aí, para eu manter isso, eu tenho fiscalização, tenho que mandar laudos, preciso mandar tudo frequentemente. Trimestralmente, eu passo por um dossiê. E aí, levando agora, né, trazendo para o nosso dia a dia, final de semana chegando, quem gosta de tomar um drink. Doutor Diogo, perdão. Quais são os sintomas que as pessoas precisam ficar atento caso, né, embora, viu, gente? Vamos deixar bem claro que aqui no nosso estado a gente não tem nenhuma suspeita de envenenamento, mas fica o alerta, né, diante do que está acontecendo no país. Mas quais são os possíveis sintomas? Então, essa é uma das coisas que complica, né? Porque os sintomas são muito parecidos. Porque como é uma intoxicação pelo etanol, também é uma intoxicação, né? O álcool também, quando você está ficando. E é aquela questão, tontura, náuseas, vômitos, são sintomas, né? Sonolência e, principalmente, sintomas oculares, né? Eu vou deixar só um recado, Roberto, se me permite, não é querer, eu estou replicando aqui, o que a Anvisa e as principais autoridades de saúde neste momento estão orientando se puder evitar a bebida destilada, né? Evitar, principalmente se não souber. Obviamente, se estiver comprando em casa e estiver conseguindo seguir todas as orientações, é uma coisa, mas muitas vezes nos bares, em festas, você não vai conseguir. Você vai servir um drink ali, você não vai ver a procedência Como existe a ameaça, isso aí, né? Qualquer ameaça, quando a gente tem ali a integridade, saúde, a orientação primeiro é ter essa cautela até que consiga se normalizar, né, a fiscalização e até a distribuição. A gente tem uma participação de São Mateus, o Elias. Ele quer saber, tem como, antes de beber, a pessoa fazer algum teste para saber se a bebida possa estar ali contaminada? É possível? Não. É muito difícil. Realmente o cheiro do metanol e do etanol são muito parecidos, inclusive a característica de transparência de tudo é muito parecido. A procedência que a gente tem, a garantia que a gente tem é realmente procurar uma bebida de qualidade e um estabelecimento de qualidade. Tem gente até perguntando, né, se é possível comprar direto da fábrica, né? Existe essa possibilidade? A gente geralmente só comercializa para distribuidores e para realmente bares, restaurantes e mercados. É porque, assim, acaba que a gente pode, inclusive, a gente pode pensar, eu estou com o meu sócio aqui no estúdio, que é o comercial da empresa, da gente disponibilizar uma lista de canais de compra, que eu acho que seria importante para todo mundo, de entender realmente de canais de qualidade. Mas eu já te falo que a maioria dos supermercados da Grande Vitória, ou todos eles, são por nós abastecidos e todos são produtos de procedência. Está tendo até um incentivo em São Paulo das pessoas, uma orientação para as pessoas até quebrarem a garrafa de destilado, porque
é com a garrafa vazia que facilita, né, o comércio clandestino, a fabricação clandestina. Isso, de fato, atrapalha o mercado de vocês? Olha, sem dúvida. Eu te falo, por exemplo, a nossa garrafa também, como tem muitas garrafas mundiais e tudo, isso foi uma preocupação que a gente teve, a nossa garrafa é exclusiva. Tanto que a nossa garrafa tem o nome da nossa empresa e tudo, e você vê que as empresas internacionais, isso foi um investimento muito alto que a gente fez. Hoje eu preciso alugar uma fábrica para produzir minha garrafa. Porque aí eu garanto que o que vai estar, essa garrafa, teoricamente, ela vem da minha indústria. Mas, obviamente, esvaziou, quebrar, eu acho perigoso, inclusive porque a gente tem que pensar também numa cadeia. A gente fala que o vidro, ele é um risco, por exemplo, o catador de vidro. Não, inclusive tem que se ter todo cuidado na hora de descartar o vidro quebrado, embora mesmo quebrado ele seja reciclável, sim, né? Eu acho que um descarte consciente, num lugar de realmente produtos reciclados, que a gente sempre busca incentivar que as pessoas reciclem, procure um depósito, uma coleta seletiva, tal, que aí o produto vai ter a destinação correta e ele não vai voltar para esse lugar de uma possível falsificação. E Luiz, pelo fato da gente ter essa indústria aqui no nosso estado, isso dificulta, né? Estou falando aqui para o nosso mercado local, isso dificulta esses casos de contaminação? Roberta. Porque já que a gente tem um acesso mais próximo, não vai passando para terceiros, cada vez mais vai passando pela mão de outro, até chegar no consumidor final? Roberta, essa é uma questão muito complicada de eu te garantir, por quê? Principalmente a gente não sabe aonde aconteceu. Essa contaminação, esse envenenamento, tudo isso ainda é uma lacuna muito grande. O que a gente pode garantir é que, como o fornecimento da nossa indústria é muito próximo hoje, pelo que você falou, a nossa indústria está aqui, o nosso produto ele tem uma possibilidade muito pequena de ser falsificado. Até porque o normal é de falsificar alguns outros tipos de produto, enfim. Mas que também, vou te ser bem sincero, ele vindo de um fornecedor de qualidade, sendo o nosso produto, sendo um produto internacional, sendo um produto de fora do Espírito Santo, a gente não está aqui para jogar, principalmente pela nossa causa. A gente está aqui para mostrar a seriedade do ramo. Então, se você trabalha com fornecedores sérios, o produto vai ser sério. E tem gente também que tem dúvidas a respeito, teve a pergunta do vinho, né, que inclusive já foi bem esclarecida, e a respeito da cerveja. Tem alguma chance, doutor, de contaminação, mesmo sendo uma lata? É muito menor, né, a quantidade alcoólica da cerveja é muito menor, e aí até pensando, pensando lá do lado do contrabandista, não tem muita benefício, vamos dizer assim, em você pegar, porque é 5% geralmente de cerveja, não tem muito sentido fazer a falsificação da cerveja. Geralmente, outras bebidas destiladas, geralmente que tem maior quantidade de álcool, e aí, né, o racional dele, aí, é o risco maior, vamos dizer assim. Rodrigo, a gente está aí, né? Sextou, galera já programando de sair final de semana. Qual o recado que você deixa, então, para os nossos telespectadores? Não, perfeito. Eu só queria, antes de deixar o recado, até complementar o que o doutor falou, até próprio metanol não faz sentido econômico, né? O que faz sentido econômico é falsificação, que a gente separou bastante aqui do que é falsificação, o que é envenenamento, que é bem pontual. Eu até faço essa manifestação do ministro da Saúde, não foi uma manifestação oficial, foi uma manifestação pessoal. Então, o meu recado é exatamente isso, que as pessoas busquem estabelecimentos formais, que comprem coisas com nota fiscal, de fornecedores conhecidos e com histórico, com reputação, que elas estão muito seguras. Todo o ramo alimentício passa por uma fiscalização extremamente rígida, exatamente para poder entregar ao consumidor final o melhor alimento possível. Tá certo, gente. Obrigada pela presença de vocês. Nós tivemos telespectadores aqui gostando, falando, elogiando, né, o programa pelo tema bem esclarecedor diante desse escândalo que nós estamos vivendo. Obrigada, doutor Diogo Barreto, pela sua presença. Rodrigo Verlucci, presidente do Sindibares aqui do nosso estado. E muito obrigada também, Luiz Flávio. Muito obrigada, viu? Obrigado Uma boa você, tarde, Roberta, gente. pelo espaço para todos nós aí.